E hoje tivemos um dia de susto no mercado de criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está tendo um dia aí, mais ou menos, né? Fechou um dia em leve queda enquanto o mercado americano estava subindo hoje. Vou falar disso, vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos. Tivemos dados que vieram muito bons para o mercado no longo prazo. Vou também atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e bora lá comentar sobre a situação do Bitcoin. E bem, pessoal, o que está acontecendo aí com o Bitcoin nessa sexta-feira, né, pessoal? Gráfico do Bitcoin hoje, tá? Não foi um dia fácil não, viu? Bitcoin fechou com uma queda bem leve aí de quase 0,5%, né? Praticamente fechou no 0 a 0, tá? Durante o dia ali, principalmente por volta das 11 horas da manhã, quando o mercado americano abriu, o Bitcoin caiu forte acompanhando as bolsas americanas, mas depois recuperou uma parte dessa queda quando as bolsas americanas recuperaram, tá? Em termos de gráfico, pessoal, não consigo ver padrão no Bitcoin, tá? Para mim o Bitcoin tá andando de lado aí, tá totalmente indefinido. Para mim o mercado de criptomoedas nos últimos dias está difícil, tá? O mercado ele não tá tendo um comportamento muito claro, tá? Os eventos acontecem bons, o mercado cai. Os eventos acontecem ruins, o mercado cai ou sobe, enfim. Tá? A gente está no momento em que o gráfico, a situação do mercado de criptomoedas está bem definida para o curto prazo, tá? Eu não consigo ver um padrão aqui para falar com vocês. Olha, tá, gente, aqui é hora de comprar, é hora de vender, estamos... Não, tá? O único lugar que eu consigo ver um padrão mais claro aqui no gráfico do Bitcoin é quando eu vou para os tempos gráficos maiores, que aí dá para desenhar um possível canal de baixa ou bandeira de alta ali. No Bitcoin, o Bitcoin estaria ali na linha intermediária desse canal, tá? Dá para desenhar de várias formas aqui, né? Dá para você alongar o canal, né? Fazer as coisas aqui ficarem um pouco diferentes, mas no geral o que eu vejo aqui é um gráfico bem indefinido, tá? Bem indefinido, sem um comportamento muito previsível, tá? E pessoal, a gente tem que falar do mercado americano, que eu acho que é de onde vieram as informações mais importantes dessa sexta-feira, tá? Hoje, por volta das 9h30 da manhã, tivemos alguns dados macroeconômicos que animaram os mercados, mas o dia não foi fácil, viu? Porque na parte da manhã, ali por volta das 11 horas da manhã, quando o mercado americano spot abriu, a gente teve uma queda, né? O Bitcoin acabou acompanhando essa queda aí, e depois o mercado americano fechou ali próximo da máxima histórica, meus queridos. Pois é, o mercado americano está próximo das máximas históricas e com razão, tá? O que atrapalhou um pouco os mercados americanos hoje foram aqueles temores que ainda existem com a Nvidia, né? Na quarta-feira a gente teve a divulgação dos balanços corporativos do segundo trimestre da Nvidia. Eles não agradaram muito os mercados, tá? Então a gente teve queda por causa dessa situação, né? E agora, na minha visão, acho que vai depender muito dos próximos eventos macroeconômicos, tá? O mercado ele vai ter uma direção a partir disso, porque existe um medo, pessoal, de recessão, tá? Embora os dados macroeconômicos que a gente teve hoje, combinados com os dados macroeconômicos que a gente teve ontem, eles pintam um cenário perfeito, tá? Eu falo isso pelo seguinte, pessoal, ontem, tá? A gente teve a revisão do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, a revisão veio acima do esperado, sinalizando que a economia dos Estados Unidos esteve mais forte do que imaginavam, né? É possível que esteja, e a gente teve menos pedidos iniciais de seguro-desemprego do que era projetado pelo mercado. Isso mostra que a economia dos Estados Unidos ela está indo bem, aparentemente, tá? Se está indo perfeitamente é outra história, mas ela está indo bem. Não tá, a gente não está numa situação em que os pedidos por seguro-desemprego estão aumentando de forma explosiva. A gente está numa situação relativamente controlada, tá? Hoje a gente teve os dados de inflação, né? Esses dados de ontem indicam que a gente não estaria entrando numa recessão, e os dados de hoje de inflação mostraram aí que a inflação está sob controle, meus queridos. Era esperado que o núcleo do PCI viesse em 0,2, ele veio em 0,2. Pessoal, isso aí basicamente está dizendo para o Fed o seguinte: pode preocupar em combater, pode preocupar com o mercado de trabalho, pode preocupar aí em estimular a economia, em cortar os juros, porque a inflação está caindo, tá? Na base anual, a expectativa era que ela aumentasse de 2,6 que estava aí no mês anterior para 2,7, mas não, ela caiu para 2,6. Isso significa que dados anteriores de outros meses foram revisados para baixo, tá? Então, a inflação nos Estados Unidos aparentemente está convergindo para a meta,
tá? Ela está indo para o ponto de 2%, que é a meta do Fed, tá? Então está caindo bem mais rápido nos últimos meses. Isso é uma sinalização de que o Fed pode cortar juros. E no longo prazo, isso tende a ser bom para o mercado de criptomoedas. Por que eu falo no longo prazo? Porque a gente não sabe o que pode acontecer no curto prazo, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Quando um banco central, como o dos Estados Unidos, mexe nas taxas de juros, é como se fosse uma placa tectônica se movendo no oceano, tá? Ela causa um terremoto, ela causa um tsunami, ela desloca coisas que estavam paradas ali num lugar, no caso o dinheiro, para outro, tá? Então, isso acaba causando movimentos bruscos que muitas vezes são imprevisíveis, tá? Um exemplo é essa situação do carry trading no Japão, né? Agora a gente vai ter... O mercado se assustou porque o Japão começou a subir os juros, tá? Desde o início do ano e na última semana, no último mês, ele subiu mais um pouco, né? E o mercado tá com medo disso. Aí agora os Estados Unidos vai começar a cortar e isso vai diminuir o diferencial de juros. Será que isso vai tirar dinheiro dos Estados Unidos, vai fazer esse dinheiro ir para outros países? O Japão é um deles, viu, pessoal? A questão é, tem muito desse dinheiro barato que veio do Japão e de outros lugares do mundo que foi investido em empresas de tecnologia, com a Nvidia. Por isso, tanta apreensão, né, do mercado com relação a isso. Muito dinheiro que entrou nos Estados Unidos ajudou a inflar, vamos dizer assim, essa bolha da IA, que muitas pessoas chamam de bolha, né? Muitos analistas chamam, porque existem empresas do setor de tecnologia dos Estados Unidos que estão com valuations extremamente esticados, tá? Então, esse é o cenário, meus queridos. O corte de juros deve vir em breve. No curto prazo, a gente não sabe o que pode acontecer. A gente pode ter algumas conturbações aí quando o Fed começar a cortar os juros, principalmente se ele começar cortando 0,5%. Aí eu acho que o risco da gente ter algum susto no mercado é maior, tá? Mas, no longo prazo, isso é bom, porque isso vai movendo o dinheiro que estava ali todo nos títulos, aplicado nos títulos do governo americano, em títulos de renda fixa dos Estados Unidos, para outros ativos de renda fixa ao redor do mundo e também para renda variável, tá? Que é aí que entra o nosso mercado de criptomoedas. É aí que ele pode ganhar bastante com essa movimentação, tá? Então, por essa semana, na minha visão, os dados vieram bons. O Bitcoin não conseguiu subir. As bolsas americanas conseguiram subir hoje, apesar aí do medo com a questão da Nvidia, tá? Semana que vem, pessoal, segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, Dia do Trabalhador lá dos Estados Unidos, que é o dia 2 de setembro, tá? Então, segunda-feira pode ser que o mercado fique um pouco mais parado e terça-feira a brincadeira começa, tá? A gente vai ter PMI industrial e ISM de agosto, é um dado relativamente importante. Quarta-feira a gente vai ter oferta de empregos Jolets. Quinta-feira, meus queridos, vai ser um dia conturbado, tá? A gente vai ter PMI de serviços, PMI ISM, a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego, variação de empregos privados, ADP, e na sexta-feira nem se fala, né? Sexta-feira é o dia de muitos dados macroeconômicos relevantes. Muitos não, né? 3, mas dados que têm uma relevância muito grande, que é o famoso payroll, tá? Lembrem-se que o Jerome Powell falou nas últimas aparições que a preocupação deles agora está começando a ser com dados do mercado de trabalho. Eles estão de olho no mercado de trabalho. Então, dependendo do que sair do próximo payroll, o mercado pode se assustar ou se animar, tá? Vai depender de como vai vir o dado, não tem como a gente prever. Só que se ele vier acima do esperado, o mercado pode se animar. Igual ao acima do esperado, o mercado pode se animar bastante. Se ele vier abaixo, igual aquele último lá de julho, que derrubou... Pessoal, aquele payroll de julho, ele ajudou a derrubar o mercado. Então, o da semana que vem, ele pode ter um efeito aí de ajudar o mercado a cair ou subir, tá? Então, eu considero que o payroll, desses dados que a gente vem tendo, é mais importante que o dado de inflação que a gente teve hoje, tá? O próximo payroll. Porque o mercado está de olho agora onde o Jerome Powell está de olho, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, não estou conseguindo ver uma sinalização muito clara, tá? O long short ratio está bem alto, né? Ele foi aí para níveis de 2,32, tá? Então isso aí não é muito bom, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai aqui para o Open Interest, ele caiu bastante nos últimos dias, né? A gente teve grandes liquidações com esse movimento de queda do mercado e ao mesmo tempo a taxa de funding está negativa, tá? Então a gente tem sinais divergentes, com o Open Interest tendo caído, né, e baixo, não dá para a gente chegar a muitas conclusões aí em relação ao mercado, tá? E por esse vídeo de hoje, pessoal, é isso, tá? Eu acho que o grande destaque do dia aí foram esses dados positivos dos Estados Unidos, que
em parte animaram os investidores que estão um pouco preocupados depois do último balanço da Nvidia que não agradou nas expectativas, tá? Eu acho, pessoal, que infelizmente as altcoins hoje não tem muito o que ver no gráfico delas, tá? A Ethereum tá praticamente parada hoje, né? A gente vai aqui para o gráfico das outras altcoins importantes aqui. Solana também não se movimentou muito, tá? Tron também tá meio que parado. Então, assim, a gente teve um dia que não foi um dia de muitas movimentações do mercado, não foi um dia relevante no mercado de criptomoedas, mas do ponto de vista macro, a gente teve sinalizações positivas aí para o futuro. Beleza? Pessoal, por esse vídeo aí, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!